E aí pessoal, Eric aqui e hoje vamos revisitar geradores e receptores, mas mais geradores do que receptores, para ver sobre associação de geradores. O que acontece quando eu junto dois geradores? Então, a associação de geradores tem duas funções principais. A primeira é aumentar a DDP de uma bateria e a segunda é aumentar a duração dela. Vamos ver o que a gente faz com isso. Então, bora lá. Nós temos dois tipos de associação, em série e em paralelo. Em série, quando a gente coloca um gerador atrás do outro e eles são percorridos pela mesma corrente, certo? Nós temos um gerador equivalente, onde a força eletromotriz desse novo gerador vai ser a soma das outras forças eletromotrizes e a resistência equivalente vai ser a soma das resistências internas de cada gerador. Ok? E quando a gente associa em paralelo, no caso, a gente quer aumentar a duração de uma certa bateria. Então, o que acontece? É possível ligar alguns equipamentos com uma pilha só? É possível, porque essas duas pilhas do equipamento vão estar em paralelo. Então, você vai conseguir ligar sim. Ele vai funcionar, porém ele vai funcionar por menos tempo. E esse é o problema, entenderam? Então a gente associa pilhas em paralelo, uma do lado da outra, sob a mesma DDP, quando a gente quer aumentar a duração dela. E com isso a gente também diminui a resistência equivalente da pilha equivalente, certo? Vamos para dois exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho essas quatro pilhas ligadas assim. E se a gente for analisar, a corrente vai chegar no polo negativo e sair do positivo. Essa corrente não se divide, vai para o positivo. Não se divide de novo, passa por essa. Não se divide de novo, passa por essa. Então, essas quatro pilhas são percorridas pela mesma corrente. Logo, elas estão associadas em série. Qual vai ser a força eletromotriz da pilha equivalente? Uma pilha igual a essas quatro em série. Vai ser a soma delas. 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então fica 1,5 mais 1,5, 3. Mais 1,5, 4,5. Mais 1,5, 6 volts. E a resistência equivalente também vai ser a soma. Se cada uma tiver 1 ohm, vai ser 1 ohm, mais 1 ohm, mais 1 ohm, mais 1 ohm. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4 ohms. No exemplo 2, nós temos elas em paralelo, porque vão estar sob essa mesma DDP, de azul para vermelho. Uma vez que não tem nenhuma resistência, nenhum equipamento aqui para mudar o potencial nesse fio. Então elas estão associadas em paralelo. Qual vai ser a DDP equivalente? Em paralelo, a DDP equivalente é a DDP de uma delas. Continua 1,5. A questão é que a gente vai diminuir essa resistência interna. Se cada uma delas tiver 3 ohms de resistência interna, 3 ohms, 3 resistores associados em paralelo, eu pego o valor da resistência e divido pela quantidade delas, que no caso são 3. Então é 3 dividido por 3, que dá 1 ohm. Porém, isso só é válido dividir assim pela quantidade se as resistências forem iguais. Se forem diferentes, você vai fazer produto pela soma, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou então fazer 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. E por aí vai.
Vamos ver aqui como é que fica um exemplo num simuladorzinho, certo? Esse aqui é um simulador que está no site do PHET, phet.colorado.edu. Então, bora lá. Primeiro caso, eu tenho 2 geradores ligados em série, certo? E aí, quanto é que fica a DDP nos polos desse gerador? Vermelho no positivo, preto no negativo, 18 volts, que é a soma das DDPs, certo? E quanto será que fica a resistência interna total? Aí a gente vai ter que fazer um cálculozinho. Por quê? Porque eu não tenho um medidor de resistência equivalente aqui. Então eu tenho que pegar o dado do voltímetro e o dado do amperímetro. Então o voltímetro tem 15 volts, o amperímetro tem 1,5 de corrente. Usando a lei de Ohm, vai ficar... Perdão, eu estava fazendo o cálculo errado. Eu estava calculando essa resistência aqui, mas não é isso que a gente quer. A gente quer calcular a resistência interna do gerador. E como é que a gente faz isso? Então, bora lá. O valor da força eletromotriz que a gente viu antes de fechar a chave e ligar o circuito era 18 volts. E o valor na DDP dos polos, o valor U, é igual a 15 volts. Só perdoai que eu estou escrevendo no mouse, por isso que está saindo esses garranchos. E a corrente que atravessa no circuito é de 1,5... Não, 1,5 amperes. Ok, pessoal? Opa, vendo aí um pouquinho a mágica por trás do negócio? Tá. Então, com a chave aberta, a gente consegue calcular a força eletromotriz, que é 18 volts. Consegue medir, na verdade. Com a chave fechada, a gente vê a corrente que atravessa, que é 1,5 ampere. E também mede a DDP nos polos do gerador, que é 15 volts. E aí, substituindo esses valores, isso aqui é 1,5. Eu passo o 18 para lá, ou então passo o R vezes 1,5 para lá. 15 mais 1,5 R é igual a 18. Passo o 15 para o outro lado. 1,5 R é igual a 18 menos 5, que é 3. Passo 1,5 para lá. Rzinho é 3 dividido por 1,5, que, acreditem ou não, vai dar igual a 2. Que é o valor que a gente tem da soma das resistências internas. Ok. Podemos desligar esse circuitozinho. Trazer esse queridão agora para cá. Então, bora lá. Se eu fechar só uma das baterias, vocês veem que ele tem corrente de 0,82 amperes. Se eu colocar o medidor de tensão, dá 8,18 volts, que é a DDP nos polos do gerador. Se eu ligar o outro, ele tem um leve aumento, mas coisa muito pouquinha. Assim como tem um leve aumento na corrente. A força eletromotriz, ela continua sendo 9 volts. Se eu abrir o circuito aqui, abrir os dois circuitos, a força eletromotriz continua sendo 9 volts. Então, bora voltar para cá para redesenhar. É um botão que funciona. A força eletromotriz é igual a 9 volts. Qual a corrente que atravessa quando eu aciono o circuito? A corrente é de 0,86 amperes. Só para me lascar. 0,86 amperes.
E a DDP nos polos dessa nova bateria é de 8,57. O que eu quero é esse aqui. 8,57. Eu posso descobrir a resistência interna do mesmo jeito. Vai dar quanto essa? Vai dar 0,5, se eu não me engano. Mas vamos calcular, né? Já estou aqui. 9 é igual. Não, minto. 8,57 é igual a 9 menos Rzinho vezes 0,86. Pronto, agora sim. Passa um para lá, um para cá. 0,86R é igual a 9 menos 8,57. 0,86R é igual a 0,43. R vai ser igual a 0,43. O 3 feio, é isso que dá ficar desenhando com o mouse. Dividido por 0,86. E o resultado dessa divisão é 1 dividido por 2. Ou seja, 0,5. Que é o quê? Ah, meu pai. Que é o valor da resistência interna desses dois geradores, que é 1 ohm. Deixa eu tirar esse negócio aqui para tirar esse também. Que é a resistência interna dos dois geradores, 1 ohm, dividido pela quantidade deles, que é 2. Se eu colocasse mais dois geradores aqui, eu dividiria esse 1 ohm por 4. E aí a resistência interna ficaria 0,25 ohms. Ok? Mas a corrente que passa pela resistência é quase a mesma. O que vai mudar é que a corrente que passa pela bateria diminui, fazendo com que ela gaste menos carga. Ok. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Espero que vocês estejam fazendo as atividades da terceira etapa, tá? E é isso. Lembre-se que a terceira etapa está acabando e que as atividades vão servir para compor a nota de vocês. Então, não é por falta de aviso. Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau.